Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, boa tarde, bom dia, se você vai assistir em outro horário. Sou o professor Miro aqui do canal Pensando Sociologicamente, obrigado por você me acompanhar até aqui. E vamos para o início, né, de uma outra maratona. Maratona Professor, aqui do canal Pensando Sociologicamente, que é para a gente se preparar bem para o processo de seleção de professores temporários convocados da sede da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Vem comigo, tamo junto. Hoje a gente vai falar sobre o currículo de referência. Vamos lá. Pessoal, Maratona Processo de Seleção Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, Maratona Professor Sede MS 2025, ó. Essa é nova. Então aqui no canal Pensando Sociologicamente, novidade que a gente vai estar com 2 canais e depois também a gente vai compartilhar um material no Hotmart, material para mentoria mais especializada. Essa é a aula para livre para todo mundo, então a gente vai fazer uma aula sobre o currículo de referência, alguns pontos principais, depois, logo mais, em outro momento eu falo um pouco sobre a maratona mais específica. É isso. Bom, vamos lá. Esse é o novo canal, ó, Mestre Concursando. Vou convidar para vocês acessarem, vou deixar um link na descrição do vídeo. Então a gente vai ficar com os 2 canais, ó, o canal Pensando Sociologicamente e o canal Mestre Concursando, que esse vai ser específico para a preparação de professores e professoras para certames e processos de seleção, concursos e tudo mais. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o certame. Já tem um vídeo aqui no canal, verifique, eu vou deixar aqui um card. Procura um card que vai estar muito provavelmente no canto do vídeo. Esse card eu vou compartilhar o link que eu falo um pouco sobre o edital do certame, tá? O edital do processo de seleção da sede 2025, que vale para quando? Vale para o biênio, geralmente é o biênio, tá? Dos anos 2026 e 2027. Às vezes pode ser prorrogado, às vezes vai ter outras informações, mas basicamente vale para a contratação futura de professores, tá bom? Deixa eu apagar aqui e vamos que vamos. Nessa videoaula a gente vai falar sobre o currículo de referência de Mato Grosso do Sul. Tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu comecei meus vídeos falando sobre currículo de referência. Procure também alguns links aqui no canal, tá? Agora você vai ver sempre esse cardzinho aqui, ó. Esse logotipo no canto da tela, Maratona Professor, canal Pensando Sociologicamente, e a Maratona Professor com o canal Mestre Concursando. Vamos lá. Gente, alguns pontos, tá? Alguns tópicos. Não vou fazer a leitura total do currículo de referência. Tem vários vídeos aqui no canal. Em outro momento eu posso pegar passo a passo também. Então, alguns tópicos importantes. Ó, currículo de referência de Mato Grosso do Sul. Ele tem base legal validada pelo Conselho Estadual de Educação. Tem um parecer, tá? Que baseia e foi publicado o currículo de referência a partir de 2019. O parecer é de antes um pouquinho. A gente pode utilizar a sigla CRMS para facilitar. O Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, CRMS, é um documento normativo, resultado de um esforço democrático colaborativo que estabelece as diretrizes da educação de Mato Grosso do Sul. Então, assim, as diretrizes curriculares e um pouco a orientação curricular para o professor, tá? Então, ó, é a orientação, né, para as diferentes etapas da educação básica de MS. Lembrando que as diretrizes também, tal qual a LDB, a gente tem outro documento que tem as diretrizes que chama-se Deliberação, né, 10.814. Lá vai estar falando sobre a estrutura, sobre a avaliação, sobre o que é classificação, quais são as formas, né, os elementos que fazem com que sejam permitidos estabelecimentos de ensino, regras sobre estrutura, fala um pouco sobre as etapas também da educação básica. Então é muito importante verificar esses 2 documentos, tá? Então as diretrizes curriculares, ela vai ter aí como base a deliberação e tem também o currículo diferente de Mato Grosso do Sul. Então ele apresenta um panorama histórico da educação no estado, para quem não é daqui. Ele discute temas contemporâneos, então tem estruturado como temas contemporâneos. Ele está estruturado também com a questão avaliação. Ele está estruturado falando um pouco sobre educação infantil,
Depois a etapa do ensino fundamental, as 2 etapas, né? Então ele está alinhado com a BNCC, fala muito sobre a BNCC, fala também sobre modalidades educacionais. Então, lá no currículo de referência de Mato Grosso do Sul tem 5 modalidades educacionais, que não são todas as quais tem né, nas diretrizes curriculares nacionais, que tem na deliberação, inclusive, tem mais modalidades. Então, tem que tomar muito cuidado quando a banca ou a questão perguntar em específico sobre um ou outro documento, né, normativo. A educação infantil está organizada em campos de experiência. Isso aqui vem da BNCC, por isso que é muito comum a gente ver coisas que a gente lê, fala, isso aqui já saiu de algum lugar. Realmente, tem muita coisa lá que veio da BNCC, veio, né, da base. Tem muita coisa que tem na LDB e tem muita coisa que tem nos currículos gerais, né, da educação básica, currículos, o DCNEB, né, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, e também tem para a educação básica. Então a gente lê alguma coisa e fala, isso aqui eu já vi em algum lugar. Então, campos de experiência, a educação infantil é organizada em campos de experiências, tá? Enquanto o ensino fundamental ele é organizado em áreas do conhecimento. Então fica muito esperto com isso, sempre cai em concurso. Ações didáticas poderão ser ampliadas nas instituições a partir de concepções comuns da educação, de educação criança, ensino, aprendizagem e avaliação, no caso da educação infantil também. Ensino religioso, ele não é obrigatório, mas ele é uma área de conhecimento, tá? Enfatiza o compromisso com a educação integral. Ouve-se muito falar da educação integral aqui no currículo de referência. Pode ter questões que envolvam a educação integral, a banca pode pegar isso. Lembrando que educação integral é diferente de educação escolar ou escolas de tempo integral, tá? Então a banca pode pegar nesse item aqui, que eu acho que vai pegar bem. Aborda a diversidade cultural e a inclusão, fala muito sobre a diversidade cultural. Detalha as unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades específicas para diversas áreas. Então, realmente é um documento de 800 páginas, então vai estar lá. Objetos de conhecimento dentro do tema eu, outro, nós. Objeto de conhecimento em geografia e história, e aí dentro de um tema tal, sobre a regionalidade, né, história, geografia do estado de Mato Grosso do Sul, cultura e diversidade regional, etc e tal, vai ter lá um objeto, um campo, né, que tem uma sopa de letrinhas. Então você vai ter um código alfanumérico, que nesse código ele tem o ano, se é do ensino fundamental, se é do ensino médio, etc e tal. Tem lá a letrinha que diz respeito ao componente curricular, se é de história, se é de geografia, se é de filosofia, se é de sociologia, se é de química. Tem o número da habilidade, tem falando se a habilidade é nova, se é um contexto, etc e tal. Então, por isso que tem 800 páginas. Realmente tem lá o conjunto de objetos de habilidades e objetos de conhecimento que no passado a gente poderia juntar tudo num conceito chamado conteúdos. Tá? Então tem muito conteúdo aqui no currículo de referência. Deixa eu ver. Detalha as unidades temáticas e objetos de conhecimento. Ok. É norteado pelas 10 competências gerais da BNCC, então ele toma como base a BNCC. Adota a definição de competência da BNCC como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana. Nesse caso aqui, você pode, chave. Escrever uma chavinha. Conhecimentos, né? Habilidades, atitudes e valores. Valores está do outro lado lá. E valores. Além de conteúdos nacionais, o currículo diferente de Mato Grosso do Sul aborda conteúdos locais. Claro, né? Então, se ele é regional, no estado de Mato Grosso do Sul, ele vai abordar questões que envolvem o locus, né? Gente, habilidades. Habilidades no currículo de referência são estruturadas por códigos, né? Esse código alfanumérico, que indica a sua relação com a BNCC e o currículo local. Então, realmente, ele tem lá um apanhado geral de vários componentes, várias habilidades, vários temas, vários conteúdos, né? Objetos de conhecimento. Então, ele vai listar as habilidades. Então, ele tem uma sopa de letrinhas. Vai ter duas letras maiúsculas que diz respeito à habilidade regional, duas letras maiúsculas que diz respeito à etapa, se é ensino fundamental, se é educação infantil, se é ensino médio, a numeração da habilidade,
vai ter outras letrinhas que diz respeito ao componente curricular, à disciplina, né? Se é arte, se é geografia, se é língua portuguesa, se é matemática. Aqui um item que eu vou explicar no próximo slide. E aqui é o número da habilidade também. Então, você vê que tem diferenças nesses números, né? Então, aqui é uma habilidade 01, aqui 00, quando é uma habilidade que não ocorre, ela é nova, não ocorre na BNCC, etc e tal. Vamos ver um pouquinho essa sopa de letrinhas? Então, ó, MS, né? Indica que a habilidade pertence ao currículo de referência de Mato Grosso do Sul. LP, a outra letra, conjunto de pares, né, de letras maiúsculas. Numeração sequencial, as habilidades que não constam na BNCC são numeradas por 00. Então, apareceu 00 lá, são habilidades que não tinham na BNCC, são novas. Letras minúsculas indicam a situação da habilidade, né? Aquela sopa de letrinhas que estavam entre pontos lá. O C é a habilidade homologada pela BNCC. Então, se eu voltar aqui, ó, você vai perceber que tem uma que é C. Tem C, tem um S. Essa aqui é a homologada. A que tem o 0 é porque ela não constava na BNCC, mas é original, né? Regional. Então, S, C. Habilidade específica, né, de Mato Grosso do Sul que visa contextualizar alguma coisa. Então, S homologada, C habilidade específica, o 00 não existia, né, que não constava na BNCC. Letra A, habilidade que visa aprofundar, né? E é isso. Educação do campo, pensada a partir das especificidades da educação aqui em relação às modalidades. Lembrando que tem muitas modalidades, mas aqui no currículo de referências a gente tem as 5 modalidades. Não consta qual? Não consta a modalidade da EAD, tá? E a profissional e tecnológica. Profissional e tecnológica. Que é o ensino técnico, profissionalizante, que encontra em alguns outros documentos. Mas as modalidades educacionais, as diversas modalidades educacionais que existem, educação do campo, pensada a partir da especificidade do campo, formação humana, relação com o meio ambiente, agroecologia, etc. Educação especial, para educando com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação. Educação escolar indígena, que é intercultural bilíngue, valorização plena da cultura, manutenção da sua diversidade étnica, educação de jovens e adultos, para atender tanto povos do campo, das águas e da floresta. Uma questão boa para cair, hein? Eu colocaria essa no concurso. Adolescentes, jovens e adultos que se encontram privados de liberdades também, ó. Vai ter a modalidade da EJA, né? Educação de jovens e adultos lá. Currículo com diferentes saberes. Educação quilombola requer pedagogia própria, respeito à especificidade étnico-racial e cultural de cada comunidade, formada específica de seu quadro docente, com formação específica de seu quadro docente. Materiais didáticos e paradidáticos específicos, ofertados em escolas quilombolas, em escolas que recebem os estudantes que são quilombolas, mas eles vêm de outro lugar, né, para estudar nessas escolas. Beleza? Então, são as 5 modalidades educacionais, as diferentes formas de fornecimento, né, de educação escolar que existem aqui. Segundo o currículo de referência, a gente sabe que tem mais modalidades. Gente, muito importante a gente estar ligado com isso. Ó. Educação infantil, ela tem um modo de ser estruturado, e o ensino fundamental tem outro modo de ser estruturado, e o ensino médio também tem outro modo. Estou falando aqui dos 2 primeiros, que é o documento primário do currículo de referência, que foi publicado em 2018, a priori foi da educação infantil e ensino fundamental. Na educação infantil, é dividido em campos de experiência, tá? Campos de experiência. E aí os professores e as professoras da educação infantil vão acolher os estudantes de 0 a 3 anos, depois de 4 a 5, daí vai verificar lá qual campo, né, vai atuar, né, chamar atenção para alguns elementos importantes desses campos. Então, o primeiro campo, ó, o eu, o outro, nós. Segundo campo, corpo, gestos e movimentos. Terceiro, traços, sons, cores e formas. 4, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o quinto campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ensino fundamental, como está estruturado o ensino fundamental? Está aqui o ensino fundamental.
é por áreas de conhecimento. Áreas de conhecimento. Beleza? Aí você tem a área da linguagem, a área da matemática, a área da ciência da natureza, a área das ciências humanas, e olha que diferencial ó, em relação ao ensino médio. Tem uma área chamada ensino religioso. Enquanto no ensino médio você tem algumas outras formações propedêuticas, né? Você tem itinerários formativos, tem também, né, educação profissional e técnica. Você tem aqui no ensino fundamental uma área de conhecimento chamada ensino religioso, que a gente não vê em várias escolas, não vê em todas as escolas, porque tem escola que não tem, porque não é obrigatório. Mas é uma área de conhecimento e são essas 5 áreas que tem que constar como área de conhecimento da estrutura do ensino fundamental. Beleza? É isso, vamos para as questões. Já estamos aí com 15 minutos. Gente, as questões eu já tinha feito na maratona anterior, em maratonas passadas, mas eu sempre gosto de frisar. As questões que eu faço aqui, resolução comentada, ela apresenta alguns níveis de dificuldades para auxiliar também no entendimento e na própria percepção da própria questão. A gente bate o olho, a gente já sente a questão. Eu sou suspeito para falar, por quê? Eu nunca acho questão fácil, sobretudo questão de concurso, questão de processo de seleção. Ela tem que fazer a gente pensar, tem que fazer a gente. Cara, um documento de 800 páginas. Claro que tem coisa que a gente vai esquecer. Mas você vai a LDB, 92 artigos. PNE. O PNE acabou o PNE, depois tem uma prorrogação de 2014 para 2024, 2024 mais um ano, 2025. Aí o PNE depois ele vai acabar porque surge a discussão sobre o novo PNE. Puta, e aquilo que a gente estava gravando, né? Metas, estratégias, né? Números, etc e tal, das 20 metas. Claro que tem coisas que vai esquecer. Então, eu acho sempre questão difícil. Mas a gente consegue enumerar algumas cuja resolução ela é mais direta, né? Ela fala, é isso ou aquilo. Não requer algumas comparações mais aprofundadas. Então, por isso que eu coloco algumas questões como dificuldade fácil ou dificuldade número 1, né? Que é essa que está pintada a bolinha aqui com um círculo apenas preenchido. Dificuldade 2, 2 círculos preenchidos. E dificuldade 3, 3 círculos preenchidos, mas como eu sempre quase considero várias como dificuldade mediana. Mas é isso, vamos lá? Vamos responder um aqui, ó. Né? Uma prefeitura aqui, assistente educacional. Bom, é só da FAPEC, hein? Acho que eu não troquei aqui. Em 2019 foi publicado o documento Currículos Diferentes de Mato Grosso do Sul, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Assinale a alternativa que indica o nome da educação voltada ao atendimento às comunidades indígenas previstas nesse documento. Esta está marcada com dificuldade 1, né? Nível 1, fácil, assinalado diretamente. Ela já está falando aqui, ó, né? Nesse currículo de referência, que a gente fez um comentário aqui dos tópicos, qual alternativa indica a educação voltada àquelas comunidades indígenas? Né? Tem nome, né, gente? Né? Educação escolar indígena. Então, essa aqui vai ser essa letra C. Não é currículo indígena, não é escola indígena, não é educação diferenciada, nem educação para escolas não indígenas. Tem que verificar o que consta no documento. É educação escolar indígena, como uma modalidade. Quer ver, professor? A gente vê, não tem problema nenhum. Né? Olha lá. Modalidade 3, educação escolar indígena. Dá um print na tela e grave, porque tem que apresentar o nome como está constando aqui, tá? Educação do campo, educação quilombola, educação escolar indígena, e é isso. Vamos lá. 2. Essa está certo. FAPEC 2021, né? Prova da FAPEC 2021, educação infantil. Sobre o currículo de referência de Mato Grosso do Sul, para o Sistema Estadual de Ensino, nas etapas educação infantil e do ensino fundamental, é correto afirmar que... Aí tem as alternativas, letra A, B, C, D, E. Essa aqui eu já considerei mais difícil, né, um nível mais profundo um pouquinho. Letra A. O Estado de Mato Grosso do Sul elaborou para a educação infantil seus próprios campos de aprendizagem. Claro, se a pessoa não tem muita leitura de BNCC, não é de outro estado e não sabe o que está acontecendo em outros lugares, ela pode falar, bom, tem muita coisa aqui que eu acho que é elaboração própria, tá? Pode vir a confundir com certeza, mas não é essa daqui não. Foi acrescido devido à BNCC uma nova etapa para a educação básica, a educação especial. Educação especial não é nova etapa, que está confundindo a gente. Educação especial, né, é uma modalidade. Modalidade, beleza? Que é transversal, inclusive, em várias etapas. Seja na educação infantil, no ensino fundamental 1, 2, séries finais, ensino médio ou ensino superior, educação superior.
Letra C, educação de jovens e adultos, educação especial. Opa, EJA, educação especial, educação básica do campo, educação do campo, né, que tem um problema aqui. Educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação quilombola, foram excluídas devido à portaria que aprovou o BNCC, né? Exclusas. Não, esse aqui não foram exclusas e também está faltando aqui, né? Está faltando aqui algum tipo de educação. E não consta do jeito como está aqui. Letra D. A parte diversificada do currículo da educação básica fica a critério das instituições de ensino público e privado, não havendo quaisquer orientações. Muito pelo contrário, a BNCC ela incorpora orientações. A Base Nacional Comum Curricular, que orienta, as diretrizes curriculares nacionais, elas orientam. Vai acabar pingando no currículo de referência, que o currículo de referência também orienta. Então, como assim não tem orientação? E que etapa que a gente está falando, né? Se a gente está falando de educação infantil e ensino fundamental, né? Não tem parte diversificada. Só tem a parte local, né? A parte que cabe ao contexto local. E, nas propostas pedagógicas devem ser estabelecidos contextos de vivências que podem ser ampliados. Pode ser. Nas instituições educacionais, pode ser ampliados, né? Contextos de vivência. Com base em concepções de educação, criança, ensino, aprendizagem e avaliação. Ela está bem mais completa. A gente encontra isso aqui após comentarem sobre as modalidades, após comentarem também os temas contemporâneos, lá no currículo de referência de Mato Grosso do Sul. Então, essa está correta. Vamos ficar com a letra E. 2, letra E. Essa exigia um pouquinho de leitura. 3. O currículo de referência de Mato Grosso é um instrumento orientativo com contribuições, olha lá, documento orientativo, com contribuições que permitem às instituições ofertantes de educação infantil revisarem um importante documento composto por 3 marcos: marco contextual, marco conceitual e marco operacional, e que registra a identidade da escola. Opa, tá falando aqui, ó, de algo que dá uma cara da escola, né? A sua organização e quais os caminhos serão percorridos. Então, ó, registra também um tipo de planejamento. Planejamento. O contexto. Beleza? Para atingir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças. Esse documento é denominado, então, contexto, planejamento, cara da escola, algo futuro e dialoga com o que tem que ser feito e os objetivos e finalidades da instituição escolar. Então, não tem outro, é o PPP. Então, trecho de parecer, resolução, regimento, projeto político-pedagógico, portaria não. Então, a gente vai ficar com a letra D. Então, currículo de referência também dialoga com o PPP, com certeza. 4 mais 1, já estamos com 23 minutos, vai dar o tempo Pomodoro aí. 4. A prática pedagógica pautada nos temas contemporâneos auxilia diretamente no desenvolvimento de qual elemento estrutural da BNCC. Tem também algumas coisas de leitura que a gente tem que fazer. O documento é muito extenso, entretanto você não precisa ler as 800 páginas, mas tem que ler lá. Modalidades educacionais, volta para mim aqui. Modalidades educacionais, temas contemporâneos, questão da avaliação, questão da inclusão, questão da educação integral. Então, muita coisa que tem ali no currículo de referência, e é claro, né, o contexto regional do estado de Mato Grosso do Sul. E aí depois se faz a leitura sobre os objetos de aprendizagem, claro, em específico da sua área. Professor, você é professor de física, vai ler o currículo de física, né, organizador curricular. Professor, você é de arte, aí você pode ler esse, né, da educação infantil e ensino fundamental. Professor de matemática, vai ler o seu currículo assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, ó, temas contemporâneos auxilia diretamente no quê? Desenvolvimento de qual elemento, né, estrutural. Letra A, ações didáticas específicas de cada componente curricular, né? E aí, hein, isso aqui é para confundir a gente. As matrizes estéticas e culturais. Vou dar a dica aqui, ó. Ele mesmo deu a dica da BNCC. A BNCC a gente tem o quê, ó? Competências. Letra C, as competências gerais, né? Competências gerais da BNCC. Letra D, o regime de colaboração entre estados e municípios. Cara, ele fez uma sopa de letrinha que confundiu tudo, fez, né? Jogou tudo aqui, misturou, bateu no liquidificador. E o que a gente tem que levar em consideração? Ficar muito esperto e mergulhar no currículo de referência de Mato Grosso do Sul, que ele dialoga com o quê? Com a BNCC, e muito. Tá? Então, é claro, vai ter um elemento importante, né? Vai ser as competências gerais da educação básica. Então, ó,
as 10 competências gerais da BNCC, inclusive. 5. E chega, né? 25 minutos cravado ali. De acordo com o currículo de referência, como a educação infantil deve ser organizada curricularmente. Letra A, com base em uma lista de conteúdos anuais, lista de conteúdos. Não, né? Letra B, dividida em disciplinas tradicionais, com português e matemática, só não. Letra C, estruturada em 5 campos de experiências, articulando saberes e vivências. Ok, tá bem melhor essa daqui. Letra D, focada exclusivamente em projetos temáticos e desenvolvido por professores. Claro que vai ter projetos, entretanto, o currículo de referência, ele preconiza, né, que a educação infantil, ela é organizada nos 5 campos de experiências, beleza? Então, tem que ser a letra C. É isso. Deixa eu ver, tem mais? Não, tem mais não. Acabou. É isso, gente. Para primeira aula da Maratona Professor aqui do canal, Maratona Professor SED MS 2025, aqui com o professor Miro do canal Pensando Sociologicamente. E também a gente está no canal Mestre Concursando e daqui a pouco com mais materiais para vocês. Valeu? Um forte abraço e até mais. Obrigado por você me acompanhar até aqui e continue estudando, vai dar certo. Valeu!